Boa noite, pastor Suzano, boa noite a você que está conosco mais uma vez nesse culto, onde nós estaremos apresentando aqui o culto online mais uma vez. Nós agradecemos ao Senhor por essa honra, por esse privilégio que Ele nos proporciona, de nos adentrarmos na Tua presença. O Salmo 100, versículo 4 diz: entre por suas portas com ações de graças e em seu átrio com louvor, dei graças e bendigam o seu nome. Querido, que você possa fazer onde você estiver agora, que você possa fazer deste lugar um altar para o Senhor, onde você vem adorar, onde você vem buscar a presença dEle. Nós queremos orar nesse momento, apresentando esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por esse tempo tão gostoso que o Senhor nos prepara, onde nós podemos, Senhor Deus, adentrar nos atos do Senhor e adorar o Teu nome. Deus, eu quero abençoar, Pai, cada casa, cada família nesse momento, Senhor Deus, que cada um de nós, Senhor Deus, venhamos levantar um altar ao Senhor para Te adorar, para engrandecer o Teu nome, porque só o Senhor é digno. Deus, se faça presente em cada lar neste momento. Nós Te louvamos, exaltamos o Seu nome por aquilo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém e amém. Os céus virá, e a Ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, e os corações o adorarão, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder. Batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. A palavra de Deus diz: pois agindo eu, quem impedirá? E é isso que nós cantamos, é isso que nós celebramos. Pois quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Erga sua voz e declare: Quem impedirá o Senhor? pois quem impedirá? Quem impedirá
ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós cantamos porque o plano se cumpriu. Erga sua voz e cante. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a sua glória, pois ressuscitaste, hoje pra sempre reinará, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome. E nós cantamos que a morte venceste. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a sua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome.
sua voz e cante numa rude cruz. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali o seu amor. Nós cantaremos, minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Aleluias. Unigênito de Deus, viestes redimir e perdoar a todos que se entregar a ti. Cante. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali seu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livrar, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livrar, livre viverá. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali o seu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Quando a pedra se moveu e nada se encontrou, esta é a Páscoa que nós comemoramos. Aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali o seu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, como é bom esse tempo, né? De a gente poder adorar o Senhor, da gente poder louvar o nome dEle. Como é agradável esse tempo que o Senhor nos proporciona. E eu quero falar com você sobre Romanos, um texto que está em Romanos 11:36, que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois,
a Ele eternamente. Amém. Querido, esse é o tempo em que nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, com nossas ofertas, onde nós estaremos devolvendo a Ele aquilo que já pertence a Ele. Querido, eu quero convidar você a participar desse tempo de adoração. Vai aparecer aqui na telinha os dados da nossa igreja, onde você pode fazer a sua transferência, o seu DOC, e eu quero deixar você muito à vontade para participar deste momento. Mas eu quero orar também pela sua família, orar por você, pedindo que a bênção do Senhor venha sobre a sua casa, sobre o teu lar. Eu quero orar com você, queridos. Eu quero convidar você a estar orando e abençoando a tua casa. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor Deus, a vida dos teus filhos, daqueles, Senhor Deus, que têm sido fiéis ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nesse momento visitar as dispensas das suas casas, que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar os seus celeiros, Senhor Deus, e que em nada, Senhor Deus, os teus filhos venham ter falta. Eu quero abençoar cada família, cada casa, Senhor Deus, que está conosco neste momento, Senhor Deus. Pai, venha com as tuas bênçãos sobre cada família, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, eu abençoo para a glória do teu nome, Senhor, porque tudo é para o Senhor, tudo é pelo Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, nesse momento nós vamos estar aqui com o nosso pastor, onde ele estará ministrando a palavra dele aos nossos corações. Eu quero pedir a você que chame toda a sua família, reúna a sua família para ouvir essa palavra. E eu creio, queridos, que o Senhor estará falando ao teu coração. E eu peço ao Espírito Santo do Senhor que venha ministrar essa palavra no teu coração, e que você possa ser muito edificado, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, que bom você estar aqui. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus porque você está conosco, está conectado com a gente, não só aqui em Suzano, mas tem pessoas também lá em Bertioga nos assistindo, participando deste culto. Eu quero também mandar um abraço para o pessoal de Bertioga, nosso núcleo ali, que Deus abençoe os irmãos. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 12. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que tem a ver com a data que nós estamos celebrando neste domingo. Nós estamos no domingo de Páscoa, né? O segundo domingo de abril. Então nós queremos trazer uma palavra concernente a esse contexto. E também é o domingo que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então eu quero convidar você, né, como nós já orientamos, para você preparar a sua ceia, preparar os elementos da ceia do Senhor, porque hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a estar conosco, a permanecer conosco e participar dessa celebração da ceia do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Eu vou usar o texto Êxodo capítulo 12, e também vou usar depois o livro de Mateus, capítulo 26, quando Jesus está ali com os seus discípulos e ele celebra a última ceia, né, a última Páscoa com os seus discípulos. Amém? Então, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém? Eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto até o versículo 15, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores
das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá. Não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém? Esse texto, na verdade, ele narra o momento em que o Senhor enviara as 10 pragas ao Egito. Na verdade, aqui o povo estava sendo escravizado por Faraó, o povo estava aprisionado no Egito. E é interessante nós relembrarmos um pouquinho antes aqui, voltarmos um pouquinho na história, né, para nós entendermos a história da Páscoa. Cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Eles seriam reduzidos à escravidão e oprimidos por 400 anos. Então, aqui o povo estava sendo oprimido por Faraó, o povo estava aprisionado, estava escravizado por Faraó, porque, na verdade, se nós voltarmos um pouco na história, a gente vai entender que José esteve no Egito, José foi levantado por Deus para conduzir, para governar o Egito, porém, depois de muitos anos, tanto José como aquela geração que o acompanhava foi exterminada, né? José morreu e chegou um tempo em que o povo foi levado cativo, né? Foi levado para ser escravizado por Faraó. E aqui Deus estava, na verdade, tirando o povo do Egito. Deus estava promovendo a libertação do seu povo, a salvação, a libertação do seu povo das garras, né, das mãos de Faraó. Moisés era o líder nessa época, Moisés e Arão estavam ali conduzindo o povo, e aí então o Senhor ordena a Moisés como ele deveria fazer para que o seu povo, o povo de Israel, a nação de Israel, fosse liberta daquela última praga que haveria de vir sobre o Egito, as 10 pragas. Então o Senhor ordena a Moisés que marque todas as casas, né, que os chefes, né, os cabeças das famílias, marcassem todas as casas com a marca do sangue do Cordeiro. Presta atenção nesse simbolismo, nessa parte do texto, porque esse simbolismo, essa marca do sangue do Cordeiro, ela tem muito a ver com o sangue de Jesus. Nós vamos falar mais sobre isso aqui para você entender que foi nesse episódio, nessa narrativa da Páscoa do povo de Israel, essa marca do sangue foi o ápice do livramento, da libertação
do povo de Israel, né? Principalmente como nesse momento em que Deus envia ao povo do Egito as 10 pragas. E Deus determina aqui então a morte dos primogênitos do povo egípcio. Por quê? Porque esse povo é que estava aprisionando Israel, é que estava escravizando Israel. Então, como o faraó estava com o coração endurecido, né, o Senhor então envia as 10 pragas para amolecer o coração de faraó, para que ele pudesse deixar o seu povo sair do Egito. O povo de Deus, o povo de Israel, a nação de Israel sair do Egito. Então, é muito interessante nós pensarmos nesse paralelo que há entre a Páscoa dos judeus, né, conforme nós estamos vendo aqui, e a nossa Páscoa hoje. Na verdade, nós não celebramos a Páscoa no sentido literal, como os judeus celebraram, mas nós celebramos a Páscoa do Senhor, a Páscoa de Cristo. Nós celebramos a ceia do Cordeiro Pascal, que é o Senhor Jesus, né? Aquele que veio para nos salvar. Êxodo, capítulo 12, 26 e 27 diz: e acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que rito é este? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, aqui a gente percebe o que? O livramento do Senhor, não é? A salvação, a libertação, a proteção de Deus para com o seu povo naquele momento. Mas o que livrou o povo? O que salvou o povo? Como que o anjo identificou que aquela casa pertencia ao povo de Israel, a uma família que era da parte do povo de Israel? Através da marca do sangue. O símbolo, a identificação, o reconhecimento foi a marca do sangue do Cordeiro. Da mesma maneira, trazendo isso para a nossa realidade, para o nosso contexto atual, o que nos libertou do pecado? O que nos livrou do pecado? O que nos trouxe salvação para nós? Foi o mesmo sangue de Jesus derramado lá na cruz. Ou seja, o sangue do Cordeiro. Não o Cordeiro, um animal, mas o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus, conforme está narrado nos textos lá do Novo Testamento. Então, eu quero pensar com você, olhando para essa narrativa bíblica, olhando também para esse contexto histórico, considerando esses eventos históricos, podemos, consequentemente, no sentido de aplicar o desfecho triunfal da morte e ressurreição de Cristo e fazendo um paralelo com a Páscoa dos judeus, ou seja, o evento que marcou a saída do povo de Israel do Egito, podemos enumerar algumas lições e princípios importantes na nossa vida cristã hoje. Quando nós olhamos para esse texto, em que o povo de Israel celebrara a Páscoa do Senhor, não é? Por esse episódio, por esse evento marcou a vida do povo judeu, do povo de Israel, e a partir disso eles foram instruídos a celebrarem a Páscoa do Senhor, conforme diz o versículo 14, 15. Este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor, ou seja, uma lembrança. Esse será como uma lembrança, ou seja, esse episódio, esse acontecimento, esse livramento que hoje o Senhor que naquele tempo o Senhor deu para Israel, trouxe para Israel, foi como um memorial, ficou marcado na vida de Israel.
E o Senhor disse para que o povo celebrasse como decreto perpétuo. Então, durante 7 dias, eles deveriam comer o pão sem fermento. No primeiro dia, eles deveriam tirar de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, seria eliminado de Israel. O fermento, o pão sem fermento, ele tem uma simbologia também. O pão sem fermento aqui, ele tem uma simbologia de pureza. O fermento, quando você coloca o fermento na massa, o que acontece? O fermento promove, ele produz uma transformação na massa. Então, o fermento aqui é visto como algo prejudicial, é visto como algo que não contém pureza. Então, quando você fala de um pão sem fermento, pão levedado, uma massa levedada, é uma massa pura, significa pureza. Da mesma forma, quando ele diz aqui sobre as ervas amargas, não é? Ele coloca aqui que eles deveriam também comer, né? Tomar, né? Ervas amargas. As ervas amargas têm a ver com o sofrimento que eles estavam tendo ali, né? A simbologia do sofrimento, da dificuldade, da escravidão que eles estavam sofrendo ali naquele momento. Então, eu quero trazer para você algumas lições e princípios importantes quando nós olhamos para essa narrativa bíblica, quando nós olhamos para a celebração da Páscoa dos judeus, esse livramento que Deus deu para Israel, quando nós olhamos também para a nossa Páscoa, quando nós olhamos para a celebração da Páscoa, aquela celebração que Jesus diz lá em Mateus capítulo 26, né, quando ele instrui os seus discípulos a procurar um homem e dizer para aquele homem, né, que ele haveria de celebrar a ceia na sua casa. Não é? Então, no versículo 17, ele diz assim, no primeiro dia das festas dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ou seja, há um paralelo com a Páscoa dos judeus. E aqui Jesus está celebrando a última Páscoa com seus discípulos. Não é? Era a ceia do Senhor, mas ele usa esse termo, a Páscoa, celebrar a Páscoa. Então, quando nós olhamos para esse texto de Êxodo e contemplamos esse livramento que Deus deu para Israel, a 10ª praga, né, a marca do sangue nas portas das casas, e quando nós olhamos também para essa narrativa de Mateus 26, 17 em diante, a gente pode ver um paralelo, há uma ligação do antigo para com o novo. Há uma ligação da antiga aliança que o Senhor havia feito com Israel para a nova aliança que o Senhor celebrou com o seu povo hoje, com a igreja de hoje. Não é? Então, eu quero enumerar com você, eu quero compartilhar com você alguns princípios, né? Trazendo à luz a compreensão e o entendimento do significado da Páscoa para nós e, claro, como devemos nos relacionarmos com este episódio, como que eu devo olhar para a Páscoa, o que significa a Páscoa para nós? O que significa esse momento? Não é? Ainda hoje, né, o povo judeu celebra a Páscoa dessa maneira. Não é? Ainda hoje eles não comem o pão com fermento nessa época do ano, mas nós celebramos a ceia do Senhor, que vamos celebrar daqui a pouco. Quais as lições, né? Quais os princípios que nós precisamos ter em mente quando nós celebramos a ceia do Senhor? O que isso significa para nós? Ao olharmos para essa narrativa bíblica de Êxodo 12, o que nós podemos extrair de lições para nós? Qual é a mensagem inserida nesse texto para a nossa vida? A primeira lição, o primeiro princípio que eu vejo nesse texto, que esse texto nos ensina, é
em relação à libertação da escravidão imposta pelo faraó e também do pecado que nos escraviza. Veja bem, o povo de Israel estava escravizado ali por faraó. Eles eram escravos de faraó. Eles não podiam sair porque, de certa forma, eles pertenciam a faraó, eles estavam servindo a faraó. Então, esse texto, essa narrativa bíblica diz para mim que, naquele momento, o Senhor estava promovendo a libertação de Israel. A libertação dessa escravidão. E olha o que diz o texto. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa do Senhor, ela significa o quê? Libertação da escravidão. Ela significa que o Senhor poupou o seu povo. A palavra Páscoa, ela tem um sentido de passar por cima, de proteger, de libertar, não é? Então, o povo estava experimentando libertação, né? Estavam sendo libertos da escravidão imposta por faraó. É inegável que a Páscoa naquele tempo consistia em liberdade para o povo de Israel, pois até então eles estavam sendo escravizados pelo faraó. Mas Deus veio em seu auxílio e os libertou. Da mesma forma que o sangue do Cordeiro libertou os israelitas, o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, também nos tornou livres. Porque nós também éramos escravos do pecado. Mas o sangue de Jesus, ele nos libertou do pecado. Ele nos libertou das consequências do pecado. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós estávamos aprisionados em nossos pecados. Mas o Senhor Jesus, com o sangue derramado na cruz, Ele nos libertou. Ele nos trouxe libertação, conforme João disse também, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é? Então, nós alcançamos, através desse sacrifício, nós alcançamos através do sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que for anunciado no deserto por João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós alcançamos a libertação, nós nos tornamos um povo livre. E quando Jesus disse essas palavras em João 8,32, né, os judeus, né, que estavam ali conversando com Jesus, eles disseram, não, mas nós não somos escravos, nós também somos filhos de Abraão. Não é? Eles, naquele momento, eles reagiram contrariamente àquela palavra de Jesus. Não é? E Jesus foi enfático em dizer, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Mas o Filho precisa ser Senhor da vida de vocês. Vocês precisam reconhecer o Filho como libertador único, como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, a primeira experiência, a primeira lição, o primeiro princípio é o princípio da libertação da escravidão imposta pelo faraó ao povo de Israel naquele tempo e a nós hoje pelo pecado, né? Fomos libertos do pecado. É isso que Jesus faz por aqueles que o aceitam. É isso que Jesus faz por aqueles que o confessem. É isso que Jesus faz por aqueles que o reconhecem como o Senhor e Salvador pessoal das suas vidas. Amém? Segundo princípio, a segunda lição, o segundo ensinamento desse texto, dessa narrativa bíblica, acerca da celebração da Páscoa dos judeus e em paralelo com a ceia do Senhor, é que também esse episódio trouxe para nós, como trouxe também naquele tempo para Israel, proteção, né,
da morte e de todo o mal que poderia sobrevir à nação de Israel naquele tempo. Então, a nação de Israel foi protegida. O Senhor deu uma instrução para Moisés, Moisés deu uma instrução para cada chefe de família, para que eles fossem guardados, preservados, protegidos, quando o anjo da morte passasse. Se em cada casa, do povo israelita houvesse a marca do sangue do animal, do cordeiro, o anjo da morte haveria de passar por cima. Ou seja, ele traria essa marca, esse sangue traria proteção para aquela família. Então, todos os primogênitos daquela família foram protegidos, foram preservados. Da mesma forma, quando nós fomos encontrados por Jesus, porque foi Jesus que nos encontrou, foi Jesus que nos recebeu, foi Jesus que nos aceitou, nós somos encontrados por Ele, nós somos escolhidos por Ele, nós somos alcançados pelo amor da Tua graça. Então, quando isso aconteceu na minha vida, na sua vida, ou quando isso acontecer na sua vida, meu querido amigo que me assiste nesta noite, você também experimentará esta proteção, este livramento de morte, livramento de escravidão, proteção de morte, proteção de escravidão. Você vai ser protegido de todo mal. Você vai ser guardado pelo Senhor, não é? O Senhor disse, olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que o proteja do maligno. Então, é muito importante que você entenda isso. Não é? A proteção de Deus, ela está disponível para você. A proteção de Deus está disponível para mim. A proteção de Deus está disponível para nós. Por quê, pastor? Porque Jesus, Ele fez todo o caminho, todo esse percurso, toda essa trajetória, até a cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, celebrando a Páscoa, celebrando a ceia do Senhor. Então, a palavra de Deus diz, no versículo 12, versículo 13, parte B, quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Palavra do Senhor. Fica claro nesse texto a proteção do Senhor para com o seu povo Israel. Pois da mesma forma, quando o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, foi levado até a cruz e crucificado, Ele estava nos protegendo de sofrermos as consequências eternas do pecado sobre a nossa vida. Ele estava nos protegendo da morte e da condenação eterna. Era isso que Jesus estava fazendo, não é? Ele estava ali no nosso lugar. Ele estava ali recebendo a condenação que estava contra nós. Ele estava ali nos protegendo, nos poupando, nos livrando da morte e da condenação eterna. Amém, queridos? Terceiro lugar, terceiro princípio que eu aprendo nesse texto, terceira lição que a gente pode extrair desse texto é o livramento da morte e da condenação eterna, trazendo salvação eterna para o seu povo. Então, o que Deus fez ali com Israel, naquele momento, naquele contexto, foi trazer livramento para Israel, porque o povo estava preso, o povo estava escravizado, o povo estava debaixo do jugo de Faraó. Então, Deus decide, por sua vontade soberana, por uma decisão da sua soberania, do seu querer, da sua vontade, Ele decide livrar Israel
das garras de Faraó. Assim como ele decide também, quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, quando nós tomamos conhecimento dessa revelação, dessa verdade, nós também somos alcançados por esse favor de Deus. Nós também somos livres, nós nos tornamos livres da morte espiritual e da morte eterna. A morte espiritual é quando eu não tenho nenhum relacionamento com Deus. Eu existo fisicamente, mas não existo espiritualmente. Ou seja, o meu espiritual, ele até existe, mas ele está adormecido. É como se ele tivesse inexistente, inoperante. Mas quando eu encontro Jesus, quando eu tenho uma experiência com Jesus, quando eu conheço Jesus, esse homem espiritual, esse lado espiritual da minha natureza, não é? Ele é despertado e ele vem à existência, ele vem à vida, ele torna-se real na minha vida, não é? Ele passa a ter ação, a agir, a impactar o meu modo de vida, não é? Isso acontece porque eu tenho uma experiência com Cristo, né? E aí eu experimento, consequentemente, um livramento de morte, um livramento da condenação. Sabe, aquele destino que estava traçado para a minha vida antes de conhecer a Jesus, que era o destino da condenação, o destino da perdição eterna, eu sou livre desse destino. E Deus traça para mim um novo destino, um novo plano, um novo projeto de vida. Então, foi isso que aconteceu com Israel naquele tempo. Êxodo 12:13 diz: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então, olha a promessa de Deus para Israel. Deus estava manifestando aqui a sua soberana vontade de livrar o povo de Israel da morte, de trazer livramento para o seu povo. O povo que ele já havia constituído como povo seu. E nós que somos a igreja hoje, nós que somos o povo de Deus hoje, da mesma maneira, quando ele envia Jesus Cristo a este mundo para viver entre os homens, para sofrer entre os homens, para sentir dores. Isaías diz que Jesus foi um homem de dores, não é? Ele sofreu dores, sofreu ataques, sofreu agressões, não é? Ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando o Senhor envia Jesus a este mundo, quando Jesus ele é preso pelos soldados romanos, quando ele é colocado naquela cruz, quando ele é açoitado e levado até o Calvário, não é? Jesus estava também trazendo para nós livramento de morte. Ele estava nos livrando desse destino macabro que estava para a nossa vida. Esse destino terrível que ainda está para aqueles que ainda não encontraram Jesus, que ainda não o reconheceram como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, ele estava trazendo esse livramento. O anjo da morte veio para exterminar os primogênitos das famílias dos egípcios. A sentença de morte ao inimigo da nação de Israel estava decretada, mas a vida foi decretada para o seu povo, através do sangue de Cristo, através do sangue do Cordeiro, colocado nos umbrais da porta, estava lá para dar livramento, para poupar, pois vendo-o, este passou por cima, livrando todos os primogênitos do seu povo.
Então, quando Jesus foi até a cruz, quando o sangue de Jesus ficou evidente, quando o sangue de Jesus começou a ser derramado, quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz, nós estávamos recebendo o livramento de morte e de condenação. Nós estávamos recebendo a sentença de vida, a promessa de vida, a promessa de salvação, de cura, de libertação, por conta desse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós estávamos recebendo a maior declaração de amor que alguém pudesse dar à humanidade. Deus fez isso através do seu Filho, declarando por nós o seu amor incomparável, imensurável, o seu amor sem igual. Então, essa foi a terceira lição, o livramento da morte e da condenação eterna, trazendo salvação eterna para o seu povo. E em quarto e último lugar, salvação eterna para o seu povo, Israel e sua igreja, hoje e para sempre. Então, naquele momento lá, no momento dessa narrativa bíblica, naquele tempo, naquele contexto, Deus estava trazendo salvação para Israel, mas ao mesmo tempo, olhando para o Novo Testamento, olhando lá para o livro de Mateus, olhando para os 4 evangelhos, nós vamos entender que Deus estava trazendo salvação para a sua igreja hoje, para o seu povo hoje, para a sua igreja nesse tempo e para todos aqueles que haveriam de se tornar, haverão, melhor dizendo, no futuro, haverão de se tornar igreja do Senhor. Da mesma maneira, Jesus diz lá em João, capítulo 17, João narra os momentos, 3 momentos cruciais na vida de Jesus. E em um desses momentos, ele ora por seus discípulos, mas também ele ora por aqueles que haveriam de vir a crer nele. Então, Jesus ele já orou por mim, ele já orou por você. Jesus foi aquele que foi até a cruz por nós, para garantir a salvação eterna para cada um de nós. Êxodo 12:14 diz assim: esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Então, é interessante esse texto porque aqui em Mateus também, Jesus ele vai falar sobre isso. Ele vai também instruir os seus discípulos a também celebrar a ceia do Senhor. Ele diz, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres do pão e beberes do cálice, vocês estão anunciando o quê? A morte do Senhor, até que Ele venha. Então, da mesma forma que Deus instruiu, ordenou o povo de Israel para celebrar a ceia, a Páscoa do Senhor como memorial, como um decreto perpétuo, Jesus também nos ordena a celebrarmos a ceia do Senhor como memorial, até que Ele venha. Talvez você pergunte, pastor, mas até quando nós devemos celebrar a ceia? Até a volta de Jesus. A morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo foi a prova real e inequívoca da intenção de Deus salvar o seu povo, desde o início da criação até os dias de hoje, pois se naquele tempo havia necessidade de sacrifícios constantes, havia esse ritual. Aqui o Senhor havia ordenado que eles matassem um cordeiro, ou cabrito, de 1 ano, sem defeito, assasse a carne no fogo, não comesse nada no dia seguinte, se sobrasse algo, deveria ser queimado, comesse o pão sem fermento, ok? Então, havia esse ritual
não é? E todas as vezes que o povo pecava, lá na comunidade judaica, na comunidade de Israel, o que tinha que acontecer? As pessoas tinham que trazer uma oferta pelo pecado. As pessoas tinham que sacrificar um cordeiro como oferta pelo pecado. Mas aqui, agora, nesse contexto do Novo Testamento, de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, né, dos evangelhos, quando nós vemos o nascimento do Messias, quando nós vemos Jesus vivendo entre os homens, quando nós vemos Jesus sendo preso, quando nós vemos Jesus sendo crucificado, quando vemos Jesus sendo morto, sendo pregado naquela cruz, a gente vê o quê? Um sacrifício só. Hebreus vai dizer que o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente, ele foi único e definitivo. Hebreus capítulo 9, versículo 12, vai falar sobre isso. Hebreus 9, 12 diz assim: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então, o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente para nos garantirmos a remissão dos nossos pecados. Nós fomos redimidos em Cristo pelo seu sacrifício único. Após o sacrifício de Jesus, não há necessidade de nenhum outro sacrifício. Ah, pastor, mas eu não posso fazer uma promessa, eu não posso subir as escadarias e tal. Não há necessidade, porque o maior sacrifício da história da humanidade, Jesus já fez por mim e por você. Qualquer sacrifício que for feito será em vão. Sabe qual é o sacrifício que Deus se agrada? É o sacrifício de um coração quebrantado e contrito. É isso que agrada ao Senhor, não é o sacrifício, porque o sacrifício Jesus já fez. Ele já enviou seu Filho para fazer o sacrifício por nós. Então não há necessidade de você fazer nenhum tipo de sacrifício para receber algo da parte do Senhor, porque o sacrifício de Jesus, ele foi efetivamente definitivo para nós. Foi único, foi suficiente e foi definitivo. Eu quero que você pare e pense sobre isso. Eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero que você olhe para dentro de você mesmo, olhe para a sua vida e faça uma reflexão sobre isso. Sobre tudo que Jesus fez lá na cruz do Calvário por você. Sobre todo o sacrifício, toda ofensa, toda a agressão que Jesus sofreu. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós estamos no domingo de Páscoa. Eu quero desejar uma linda Páscoa para você. Talvez você nem tenha condição de sair da sua casa para comprar os ovos de Páscoa, como nós sempre fazemos, né? Uma cultura no Ocidente. Nessa época, os mercados são inundados de ovos de Páscoa, de coelhinhos, e para simbolizar que nós estamos na Páscoa. Eu quero dizer para você que a Páscoa é muito mais do que isso. O significado da Páscoa é, de longe, mais amplo, mais profundo, mais significativo do que isso. O significado da Páscoa é isso que eu acabei de falar para você. Páscoa é libertação, Páscoa é proteção, Páscoa é livramento, Páscoa é salvação. A ceia do Senhor simboliza tudo isso. Tudo isso que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Ele conquistou para mim e para você. Eu quero convidar você a se preparar para a ceia do Senhor.
Amém, queridos? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17, onde eu quero celebrar a ceia com você. Eu quero convidar você para participar da ceia do Senhor. Quero que você reúna a sua família neste momento, reúna toda a família e já deixa aí os elementos. Eu já estou com os elementos aqui preparados, o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e o cálice, que simboliza o sangue de Jesus. Já está tudo preparadinho aqui, então prepare também os seus elementos aí para você celebrar a ceia do Senhor. Eu quero me reportar aqui ao texto de Mateus 26, que diz: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a Páscoa, a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os haviam instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Mas Jesus afirmou: aquele que come comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. Comam dele todos vocês. Em seguida tomou o cálice e deu aos seus discípulos e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então, queridos, o pão que está aqui, que vamos comer, ele simboliza, há um simbolismo, não é literal, mas é simbólico. O pão simboliza o corpo de Cristo. O sangue de Jesus é simbolizado pelo cálice, o vinho novo. O cálice que nós vamos tomar simboliza o sangue de Jesus. O sangue que nos purifica de todo pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu quero convidar você neste momento a celebrar a ceia comigo. Quero convidar toda a Igreja da Paz, Suzano, a celebrar a ceia do Senhor neste momento. Quero convidar você a se juntar aí, a reunir, estar perto, ficar de pé, para você distribuir o cálice para seus familiares. É importante que nesse momento o marido cristão, o marido que já tem Jesus em seu coração, é importante que esse sacerdote sirva a sua família. É importante que isso aconteça em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero orar neste momento, quero convidar você a orar também. Nós vamos orar simultaneamente pelos dois elementos, pelo cálice que vamos beber e pelo pão que vamos comer, o pão que simboliza o corpo e o cálice que simboliza o sangue de Jesus. Então, eu quero convidar você para fechar os seus olhos neste momento, a orar em nome de Jesus
E talvez você se pergunte, pastor, mas quem pode participar? Todo mundo que está na minha casa aqui pode participar? Todo aquele que já teve uma experiência com Jesus. Todo aquele que já entregou a sua vida para Jesus. Todo aquele que já creu no seu coração e confessou com a sua própria boca que Jesus Cristo é o Senhor, pode sim participar da ceia do Senhor. Se tiver algum outro irmão na sua casa, irmão de outra igreja, se tiver algum outro irmão nos assistindo, um outro irmão da mesma fé, da mesma comunhão, da mesma aliança que nós temos com Cristo, eu quero convidar você também a participar desse momento conosco, a celebrar a ceia do Senhor conosco. Irmãos de outras igrejas que estão assistindo este culto, esta celebração, podem participar da ceia do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, eu quero orar pelos elementos que vamos comer e tomar em memória de Jesus. Vamos orar, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos neste momento, mediante a Tua palavra, Senhor, queremos Te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo que somos, como povo Teu, Senhor, povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, povo comprado pelo sangue de Jesus. Eu quero Te agradecer, ó Pai, por esse privilégio que temos de poder participar da celebração da ceia do Senhor. Quando nós haveremos de comer o pão que simboliza o corpo de Cristo, e quando nós haveremos de tomar o cálice que simboliza o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós oramos agradecidos, Senhor, porque tudo isso simboliza, na verdade, nos traz à memória o sacrifício de Jesus, a obra vicária de Jesus, salvífica, restauradora, regeneradora, que Jesus operou ali na cruz, que o Espírito Santo, através desse sacrifício, operou em nós. A salvação, a libertação, o livramento, ó Deus, e a proteção do Senhor. Assim como aconteceu ali no povo, junto ao povo de Israel, no envio, no que antecedeu ao envio da 10ª praga para libertar o teu povo das garras de Faraó. Deus abençoa a tua igreja que está reunida, a tua igreja aqui em Suzano, a tua igreja lá em Bectioga, a tua igreja espalhada por várias partes deste Brasil, todas as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando esta celebração, que sejam alcançadas por Ti nessa noite, que sejam alcançadas pelo Teu amor e pela Tua graça. Em nome de Jesus é que nós oramos, em nome de Jesus é que nós Te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Em nome de Jesus eu quero então conclamar a você, convidar você para, juntamente comigo aqui, tomar do pão, do cálice e comer do pão em memória de Jesus. Versículo 25, a parte final, 26, melhor dizendo, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Então eu quero convidar você a comer o pão, que simboliza o corpo de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Em seguida, ele tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Em memória de Jesus, bebamos dele todo. Mas antes de beber, eu quero convidar você a trocar de cálice com o seu irmão.
um ato de comunhão, de fé, de amor, de esperança, que você possa partilhar o cálice, compartilhar o cálice com a pessoa que está do seu lado aí, com a sua família, com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, não é? Com os seus familiares, com seus amigos, porventura, amigos cristãos, amigos e irmãos em Cristo. Você pode participar da ceia do Senhor e partilhar com eles esse momento tão significativo para nós. Amém? Bebamos dele todo em memória de Jesus. Quero finalizar orando ao Senhor mais uma vez, mas antes de orar, eu quero aproveitar esse momento e dizer para você que está nos assistindo, talvez você participou conosco aqui durante toda essa celebração, durante toda essa transmissão, mas talvez você não tenha tido a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, de fazer uma confissão de fé em Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a orar, a abrir o seu coração e entregar a sua vida para Jesus. Você pode orar, fazer essa oração comigo, e você pode também nos procurar. Nós vamos deixar aí, abaixo da transmissão desse vídeo, vai ter um link onde você vai ver lá, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você vai clicar nesse link, você vai preencher todos os seus dados, seu nome, seu endereço, o telefone que nós podemos contactar você. Lá no final também você vai autorizar a igreja Path Church Suzano a entrar em contato com você, tá bom? Então, eu quero dar essa oportunidade para você. É possível que muitas pessoas estejam nos assistindo nesse momento, mesmo que você não more em Suzano, mesmo que você more fora de Suzano, bem longe daqui, não tem problema. Você pode entregar sua vida para Jesus aqui e congregar numa igreja perto da sua casa, tá bom? Mesmo assim, nós vamos ligar para você, nós vamos entrar em contato com você, se você nos autorizar, é claro, para que você possa caminhar na fé, tá bom? Então, eu quero orar com você nesse momento. Eu gostaria que você acompanhasse essa oração, fizesse essa oração comigo neste momento, entregando a sua vida para Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Eu reconheço o quanto sou amado pelo Senhor. Mas também, Senhor, nesta noite, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão. Eu peço perdão ao Senhor por tudo de errado que eu já tenha feito, pelos meus pecados. Ó Deus, eu quero receber o perdão do Senhor. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor, o governo, o controle, a direção da minha vida ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, escreva meu nome no livro da vida, Senhor. Eu quero estar contigo. Eu quero participar da mesa do Senhor aqui na terra, mas também na eternidade. Eu quero estar com o Senhor. Em nome de Jesus, eu o recebo como meu Senhor, como meu suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. Em nome de Jesus é que eu faço essa oração. Em nome de Jesus é que eu tomo essa decisão. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus. Que bom que você fez essa oração, que você tomou essa decisão. Sabe que essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Amém? Agora sim, eu quero orar mais uma vez por você e pela igreja, né? Você que acaba de se tornar igreja nesse momento também, povo de Deus, né? Para que na próxima ceia você possa celebrar com a gente aqui, em nome de Jesus, participar da mesa do Senhor conosco. Amém? Então,
Então vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando esse culto. Quero abençoar a sua vida com a bênção apostólica também, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te agradecemos, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, Senhor, por esta noite, por esta celebração, pelos teus filhos que estão acompanhando conosco, ó Deus, pela tua igreja que está reunida neste momento, ó Deus, por aqueles também que entregaram as suas vidas para Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa o teu povo, guarda o teu povo, derrama sobre o teu povo, Senhor, as mais ricas e copiosas bênçãos celestiais, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, que o Senhor venha abençoar grandemente o teu povo. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do teu eterno Filho Jesus e as doces consolações do teu Santo Espírito esteja com a sua vida, meu irmão, esteja com a sua vida, Igreja Pastor Suzano, seja com a sua vida, querido irmão, que acabou de entregar a vida para Jesus, desde agora e para todo sempre. E a Igreja de Deus diz, amém. Você pode dizer um amém, você pode aplaudir o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus nessa hora, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, receba o meu abraço, o meu carinho, e durante a semana nós estaremos nos reunindo nas nossas células, estaremos também fazendo discipulado, fique ligado nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no nosso Instagram também, fique atento às nossas comunicações nas redes sociais, nos grupos, a igreja continua triunfante, a igreja continua avante, avançando, fazendo a sua obra, porque não é o isolamento social que vai impedir a igreja de se reunir e de ser igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma boa semana na presença do Senhor. Amém. Glórias a Deus por essa palavra ministrada pelo nosso pastor. Querido, meu desejo é que o Senhor venha ministrar essa palavra durante toda essa semana, que você venha estar ligado a essa palavra durante toda essa semana. Nós estamos aqui encerrando mais um culto. E que você possa desfrutar de uma semana abençoada, que o Senhor venha te abençoar no decorrer de toda essa semana. Querido, busca o Senhor durante toda a semana, que Ele vai se revelar a você. E eu peço a você que não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no @PazSuzano. Que o Senhor venha te abençoar. E não se esqueça, nós aguardamos você aqui na próxima semana, nesse mesmo horário. E não se esqueça, querido, isso é só o começo.